Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional, o local, o ambiente de prosperidade, onde todos nós já estamos olhando para o mesmo horizonte de prosperidade. E a nossa prosperidade hoje vem com a nossa eu mentor, a nossa profissional da comunicação, a Jane. Jane estará aqui hoje dando continuidade a uma aula sobre o poder da comunicação. Tem uma aula anterior, já quem não assistiu a aula, depois vai lá no gravado e assiste. Também, se alguém não tiver assistido ainda, hoje não tem nada que impeça de assistir a aula de hoje, porque não vai ter nenhuma reprovação. Só vai ter reprovação se você não colocar em prática o que você vai aprender aqui hoje. Se você deixar só tá ouvindo alguma coisa, está aprendendo e deixar ali de lado, vai virar obesidade de conhecimento e você vai ser reprovado. Então, é só você colocar em prática que nós vamos prosperar. A prosperidade hoje, Jane. Vamos que vamos, Jane. Bom dia! Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom dia, professora. Seja Bom dia. bem-vinda. Obrigada, Estamos. obrigada. Estou Para ouvindo bem. mim é uma Barra do honra Corda estar novamente Maranhão. aqui. Oi? Barra do Corda Maranhão. Barra Maria do Corda. Helena. Bom dia, Maria Helena. Seja muito bem-vinda também. Quero dizer a todos vocês que para mim é uma honra estar aqui de novo, para dar continuidade nesse tema tão importante e que eu amo falar, que é sobre comunicação e oratória. Segura ela ali, porque senão a cachorra está latindo. E é uma honra muito grande, porque eu sou apaixonada por esse tema, comunicação e oratória. Então, nós vamos dar aula, e na última aula, nós falamos a respeito de palavras negativas. Quem assistiu à aula sabe que nós falamos palavras que não devem ser ditas na comunicação. Hoje, nós já vamos falar sobre a importância da comunicação. E aí, à medida que eu for falando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Eu vou estar fazendo algumas perguntas também aqui para vocês fazerem algumas reflexões, e vocês fiquem à vontade também para interagir, pode abrir o microfone e interagir, que eu gosto da participação de vocês e a aula fica bem dinâmica, tá bom? Então, papel e caneta na mão que nós já vamos começar. E eu quero começar já fazendo uma pergunta para vocês, uma reflexão aqui para vocês. Quem aqui já perdeu oportunidades importantes na vida, não por falta de competência, nem por falta de conhecimento, mas por não ter se comunicado ou não ter vendido seu valor da forma correta? Quem aqui já deixou de dar ideias importantes numa reunião com medo do julgamento, com medo de estar falando alguma coisa errada? Quem aqui já deixou de falar algo importante com medo de falar diante de uma plateia, diante de duas ou três pessoas, até mais pessoas? Quem aqui? Gente, eu já passei diversas vezes por essas dificuldades. Vê lá, então, a campainha aqui que está tocando. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse tipo de coisa acontece da gente travar, da gente não ter coragem de expor nossas ideias, com medo de ser julgados, com medo de não sermos aceitos. Isso acontece porque nunca ninguém nos ensinou a nos comunicarmos de forma poderosa. Nunca ninguém nos ensinou. Na escola, a gente aprende o quê? Português, matemática, história, geografia. Mas e comunicação? E oratória? Não nos ensinam isso. Pelo contrário, nós somos incentivados a ficar calados.
principalmente quando a gente está ali no ensino fundamental, no ensino médio, a gente é condicionado a ficar calado. A gente tem uma educação passiva, ou seja, a gente apenas escuta enquanto o professor fala. E se a gente tenta conversar com o colega do lado, nós somos repreendidos, não é verdade? Então a gente não é estimulado a falar. E aí vai para a universidade, a regra funciona no mesmo formato, o professor dando aula e a gente escutando. E uma vez ou outra a gente precisa apresentar um trabalho, e na hora de apresentar um trabalho, olha a confusão que dá. Ninguém quer ir lá para frente, ninguém quer ir apresentar, fica aquela briga, tu que vai, por quê? Ninguém quer se expor. A gente tem medo da exposição. Então, isso acontece, gente, porque nós não fomos ensinados. E aí a gente descobre, quando a gente chega no mercado de trabalho, sai da universidade, chega no mercado de trabalho, a gente descobre o quê? Que o nosso sucesso profissional vai depender da forma como nós nos comunicamos, vai depender da forma como nós nos relacionamos. E aí, como é que a gente vai ter sucesso profissional se a gente não foi ensinado a fazer isso? Tem estudos da Universidade de Stanford que comprovam que o sucesso profissional ele é composto 12,5% do conhecimento técnico que você tem e 87,5% da sua habilidade de comunicar-se e de se relacionar. Olha só, que dado importante. Isso significa dizer o quê, gente? Que se você pode ter o melhor conhecimento técnico, você pode ser o líder na sua área, mas se você não souber comunicar esse conhecimento, se você não souber transmitir esse conhecimento, você vai estar valendo menos que uma pessoa que tem um conhecimento bem menor que o seu, mas que sabe vender as suas ideias. Então, o importante é saber vender essas ideias. E a soft skill hoje mais valorizada no mercado é a comunicação. Hoje, comunicação deixou de ser um diferencial. Antigamente, nas vagas vinha lá descrito diferencial, boa comunicação. Hoje ela não é mais um diferencial. A comunicação, ela é uma habilidade obrigatória para quem quer ter sucesso, não só na área profissional, mas também em todas as áreas da vida, nos seus relacionamentos com família, com amigos. Você precisa saber se comunicar. Então, ela deixa de ser uma obrigação, um diferencial, e passa a ser uma obrigação, gente. A gente precisa saber se comunicar. Nós, alunos aqui do ICP, precisamos ter uma comunicação assertiva. E sabe por que isso acontece, gente? Porque, assim, hoje, o chat GPT, que é uma inteligência artificial, ele já faz em segundos, em 10 segundos, o que um analista leva mais de 2 horas para fazer. Planilhas, relatórios, cálculos mais complexos. A máquina, ela já entrega melhor do que o homem. Ela já trabalha melhor do que o homem. Então, o que sobra para nós? Se a máquina já está fazendo tudo, a inteligência artificial já está fazendo tudo, o que sobra para a gente? O que a inteligência artificial ainda não faz? Alguém pode me responder isso aí? Alguém pode me ajudar? O que a máquina ainda não faz, gente? O que o chat GPT ainda não faz e que ainda depende da gente? Botar a mão na massa, digamos assim. Botar a mão na massa, ele bota a mão na massa e ele entrega muita coisa. E Por exemplo, um melhor salão do de que beleza, né? O salão de beleza não dá Bom vontade dia, de fechar Dani. conversa. Como é? Eu creio que seja questão da fala. Exatamente. É, Muito isso bem. também. É, isso A também. questão da persuasão,
a questão da empatia, a questão da conexão humana. A máquina ainda não faz isso. Isso depende da gente, mas para tudo isso precisa de quê? De comunicação. Não é verdade, a gente ainda pode ganhar ainda com isso. Exatamente. E tem estudos que mostram também que as pessoas que se comunicam melhor, que o profissional que se comunica melhor, ele ganha 37% a mais que as pessoas que têm uma comunicação mais deficiente. E quando é um cargo de liderança, essa diferença ela aumenta para 57% de diferença. Olha aí. Então, a questão aqui não é nem de saber falar mais bonito ou saber falar melhor que os outros, é de ganhar melhor também. Porque os salários melhoram para quem se comunica bem. Então, minha gente, hoje eu vim trazer aqui para vocês a importância de vocês estarem aqui. Olha que oportunidade incrível de vocês estarem aqui para aprender uma habilidade que o mercado valoriza muito, que é a comunicação. É uma oportunidade incrível. E a minha proposta aqui é exatamente treinar vocês para terem a melhor comunicação e a melhor oratória. Nós aqui, alunos do ICP, vamos ter uma comunicação de alta performance e uma oratória de sucesso. Combinado? Bem, então é o seguinte, foi feita uma pesquisa também pela revista Você S.A., que entrevistou mais de 500 CEOs e headhunters do Brasil. Eles fizeram uma pergunta: quais as soft skills mais importantes para 2025? E adivinhem qual foi a que ficou em primeiro lugar? Comunicação e escuta ativa. Por que escuta ativa? Porque comunicação não é só sobre falar, é sobre ouvir também. Nós precisamos também saber ouvir. O LinkedIn também fez uma pesquisa global, entrevistou 15 mil empresas para saber qual a skill mais importante. E comunicação também ganhou como a skill mais solicitada. Em 87% dos países que foram entrevistados, comunicação foi a skill, tá, mais importante também. Então, gente, mais uma vez eu reforço para vocês, é uma obrigação sabermos nos comunicar, tá? E falar em público. Quem aí acha que falar em público é um dom? Pode abrir o chat e dizer aí eu, ou pode abrir o microfone e dizer eu. Quem acha que é um dom? Levanta a mão. E quem acha que falar em público é uma habilidade? É uma habilidade que você pode desenvolver, né? É isso? Muito bem, Eva. É uma habilidade e pode ser desenvolvida. É isso mesmo. Porque, gente, assim, um bebê, quando nasce, ele não nasce fazendo um discurso. Nasce assim? Não. Né? Ninguém nasce já sabendo fazer um discurso. Nós nascemos e vamos aprender a falar. Nós vamos ser desenvolvidos nisso, nós vamos ser treinados na fala. E falar em público é apenas mais um nível desta mesma habilidade. Né? Então, por exemplo, o Barack Obama, que ele é considerado o pai da oratória, ele é considerado tem um gênio da oratória. Foi feito um documentário mostrando os bastidores, né? Então, mostra que ele treinava um discurso importante 50 vezes antes de fazer aquele discurso. Ele treinava cada gesto, cada palavra, cada pausa.
olhar, postura, ele treinava tudo isso. Porque não era só sobre ler, mas ele queria encantar exatamente com a linguagem não verbal também. Ele já nasceu assim? Não. Ele treinou. Ele treinou. A mesma coisa, não vamos muito longe. Aqui no Brasil, nós temos um influenciador financeiro chamado Tiago Nigro. Não sei se vocês conhecem. É chamado também de Primo Rico. Se vocês assistirem os primeiros vídeos dele, ele gaguejava, ele suava, ele travava na hora de falar. E aí, depois que ele treinou, ele fez mais de 1.000 vídeos no YouTube para poder treinar. Hoje, ele fala de forma fluente. Hoje, ele já fala naturalmente. Mudou o DNA dele? Não, não mudou. O que que aconteceu? Ele apenas treinou. E se ele treinou, nós também podemos treinar. Porque o que separa um orador mediano de um orador de alta performance não é o talento, é o treino. E nós vamos treinar também aqui como desenvolver. Vamos treinar técnicas para melhorar nossa dicção, para melhorar nossa modulação. Eu vou trazer técnicas práticas para vocês também, para a gente melhorar e ficarmos expertos também na nossa oratória. Ok, gente? Não é uma oportunidade incrível de desenvolver isso? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar isso para vocês, gente, porque isso também transformou a minha vida. Quando eu entrei no mercado de trabalho, aos 23 anos eu trabalhava numa grande multinacional já. Eu tinha um cargo já na área comercial. E aí o meu chefe chegou comigo e falou assim: você vai precisar fazer uma apresentação de resultados para a diretoria. E eu fiquei muito preocupada, porque eu não era acostumada a fazer apresentação para a diretoria. Eu era acostumada a falar ali com clientes, mas quando falava que eu tinha que expor uma apresentação para a diretoria, eu ficava bem nervosa. E aí eu preparei a apresentação e foi uma apresentação ao vivo. Os diretores viajaram lá para a regional onde eu trabalhava e na hora dessa apresentação, gente, eu fiquei muito nervosa, o nervosismo dominou. Eu não consegui fazer a apresentação da forma como eu queria. Eu travei, deu branco no meio da apresentação, fugiu da minha mente e foi bem humilhante. Eu passei uma vergonha e depois dessa apresentação eu falei, nunca mais eu vou me expor nessa forma. E eu passei ali 2 anos sem querer fazer nenhum tipo de apresentação. Eu pedia para ele pedir para outra pessoa. Eu não fazia porque eu tinha aquele trauma já. E aí comecei a ver colegas meus, amigas que trabalhavam na minha equipe, que tinham bem menos conhecimento que eu, falavam até pior do que eu, mas eram promovidos porque tinham a coragem de se expor, tinham coragem de falar, não tinham medo de serem julgados e conseguiam avançar e eu ia ficando. E aí foi aí que eu decidi que eu não ia mais me submeter àquele medo, aquele trauma. Então foi aí que eu decidi ir atrás de cursos e me desenvolver. Eu decidi ir buscar ajuda para poder vencer esse trauma e para poder me desenvolver. Então, nessa minha busca, eu também busquei o autoconhecimento, porque não adianta a gente só saber a técnica. A gente pode ter as melhores técnicas, mas se a gente tem
bloqueios emocionais, a gente também não vai conseguir. A gente precisa vencer também essas travas, esses bloqueios, essas crenças emocionais, para poder também avançar. E aí eu fui buscar o autoconhecimento e fui buscar fazer também o curso, aprender técnicas e conseguir, na prática, conseguir me desenvolver, conseguir fazer as apresentações. E ainda bem, porque depois eu passei para uma outra empresa, outra multinacional, onde eu precisava fazer apresentação de resultados para a diretoria todos os meses. Eu precisava apresentar resultados. E não era de forma online, era presencial. Eu viajava para fazer as apresentações de forma presencial. E se eu não tivesse ido atrás, se eu não tivesse me desenvolvido, se eu não tivesse buscado ajuda, eu não ia conseguir. E eu não ia conseguir ficar naquela vaga, naquele cargo, eu não ia conseguir. Então, quantas coisas eu avancei profissionalmente porque eu consegui destravar na comunicação. Daí eu já fiquei falante até demais, sabe? Porque eu consegui vencer esses bloqueios. E nisso eu consegui me destacar, consegui ser a melhor da regional, a melhor do Brasil, fechava metas importantes para a companhia, entregava resultados importantes, minha produtividade aumentou, ganhei prêmios internacionais, viagens com direito a acompanhante, cruzeiro, fui para Dubai. Quanta coisa eu conquistei, gente, depois que eu passei a me comunicar de forma eficiente, eficaz, da melhor forma. Quantas coisas eu... Não, aqui não. Quantas coisas eu conquistei na minha vida a partir deste movimento que eu fiz? Muitas. Então, eu estou falando isso aqui hoje para vocês, para incentivar vocês também a se desenvolverem. Porque, a partir disso, eu comecei a ajudar outras pessoas. Porque eu entendi que não era só sobre mim, que aquilo era um chamado, era um propósito, virou um propósito de vida. Ajudar outras pessoas que também passavam pelo mesmo sufoco que eu passei, pela mesma privação que eu passei. E só que eu ajudava dentro das empresas que eu trabalhava. Eu ajudava as pessoas que queriam, que chegavam comigo, Jane, nossa, é nítido o quanto você evoluiu, o quanto você avançou, como foi que você fez, como você conseguiu. Então, eu começava a ajudar as pessoas também. E eu desenvolvia como se fosse uma mentoria. E eu acompanhava o desenvolvimento dessa pessoa. Então, por exemplo, tinha, numa das empresas que eu trabalhei, um gestor de TI, e uma vez ele me confessou, Jane, eu prefiro sair da empresa do que ter que ir para frente de uma plateia para fazer a apresentação. Porque, normalmente, o gestor de TI, a pessoa que trabalha em TI, ela está acostumada a ficar ali só lidando com aquele computador, com o notebook, naquele mundinho ali. Se ela tiver que interagir, ela vai, só mexe no notebook de alguém e faz aquele trabalho e volta. Mas um gestor, ele precisa interagir com a equipe, às vezes ele precisa, sim, participar de uma reunião de resultados. Então, quando ele falou isso para mim, eu prefiro sair da empresa do que ter que ir subir num palco ou ir para frente de uma plateia fazer uma apresentação de resultado. Aí eu falei, eu vou te ajudar. Você vai vencer isso aí. E eu comecei a acompanhá-lo, comecei a dar dicas, comecei também um processo de mentoria com ele. Então, para mim, depois que eu vi ele indo para frente da equipe e falando de forma natural, falando de forma inspiradora com a equipe, para mim isso foi disruptivo, foi assim, eu falei, gente, eu nasci para isso. Eu vou ajudar muitas pessoas, eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, transformar a vida dessas pessoas através de uma comunicação inspiradora e de uma oratória de sucesso. E depois disso ele venceu, conseguiu engajar mais a equipe, porque um líder
gente, ele precisa, a equipe considera a comunicação como uma das habilidades, a habilidade mais necessária no líder. Se você for fazer uma pesquisa com uma equipe, ela vai dizer, para mim, um líder precisa se comunicar bem. Porque se ele não se comunicar bem, ele não vai engajar a equipe dele. A equipe dele não recebe aquela mensagem, ele não passa credibilidade se ele não se comunica bem, se ele não faz as pausas estratégicas, se ele não tem uma boa entonação, se ele não tem uma boa postura, se ele não tem uma boa dicção, tudo isso contribui. Se ele não tem uma boa linguagem não verbal, isso tudo contribui para o desempenho da equipe. Então, a partir disso, eu ainda continuei no mercado corporativo, ajudando, assim, de maneira informal as pessoas, não, eu nunca desenvolvi um trabalho, uma mentoria específica, mas agora eu estou tendo essa oportunidade. Eu estou fazendo uma transição de carreira e agora estou montando uma mentoria, finalmente, realizando esse grande sonho de ajudar as pessoas a destravarem na sua comunicação. Então, gente, dando continuidade, isso aqui foi meu storytelling, que eu amo falar também, para mostrar que se eu venci, se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque a comunicação ela é uma habilidade treinável, tá? E treino, gente, é como se fosse... Imagina a comunicação como sendo um músculo. Se você quer treinar bíceps, mas se você pega lá um peso de 10 quilos para treinar, a primeira vez que você vai fazer isso, você não vai conseguir. Você vai pegar e vai dizer, nossa, não consigo, é muito pesado. Não porque o teu músculo, você não consegue pegar, mas porque o teu músculo está fraco ainda. Mas se você pegar aquele peso durante 3 vezes por semana, durante 3 meses, e você treinar, aquele peso vai ficar leve depois para você. A comunicação é a mesma coisa. É treino. Quando você treina, você também fica forte. Então, vamos transformar esse medo, esse medo de falar em público, em uma ferramenta poderosa, em uma arma poderosa para a gente, de comunicação, tá, gente? E eu quero trazer um dado também muito importante aqui para vocês. Foi feita uma pesquisa na Universidade da Califórnia. Um professor da universidade, ele queria entender o que impactava mais durante um processo de comunicação. Quando a pessoa fala, se comunica, o que é mais importante? Era mais importante o que ela falava, era mais importante como ela falava, ou era mais importante como o corpo dela se comportava durante essa comunicação dela? E olha só que dado relevante foi descoberto nessa pesquisa. Das palavras que você fala, apenas 7% dessas palavras tem impacto na sua mensagem. Apenas 7% do que você fala. 38% é o seu tom de voz, é a entonação, é o seu ritmo de voz. 38%. E 55% é a sua linguagem não verbal. Ou seja, a sua postura, a sua gesticulação, as suas expressões faciais. Isso tudo conta durante um processo de comunicação. Então, olha aí, gente. Que dado importante. Isso quer dizer o quê? Que você pode ter o melhor discurso, você pode ter as melhores palavras, mas se você tem um tom de voz trêmulo, uma voz fraca, uma voz monótona, se a sua postura é uma postura fechada, é uma postura trancada, braços cruzados, a sua mensagem não vai passar. Por mais que esse discurso seja o melhor discurso.
Então, olha só como que a linguagem não verbal é importante. E eu vou estar trazendo também aqui dicas, vou estar trazendo também exercícios práticos para a gente melhorar também essa comunicação não verbal. Não vai dar tempo, claro, de fazer tudo hoje, mas nós vamos dar continuidade, tá? Hoje eu quero trazer para vocês aqui mais essa consciência, a parte teórica mesmo da coisa, sabe? Eu quero que vocês tragam aqui para a realidade de vocês a importância do assunto que nós estamos falando hoje. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: quem aqui de vocês tem essa Rejane, dificuldade? rapidinho. Oi. Poderia repetir só rapidinho aí, voltar bem o assunto 38% é o quê? É o gesto, a postura? É o tom de voz. É a Eva que está falando, é? Isso, Eva. Eva. 38%, Eva, é o tom de voz. É o tom de voz, é a modulação, é a entonação. Entendeu? É porque falhou aqui meu áudio. Aí você escutou o restante? Espera aí, só um minutinho. Tá, pode ir, falhou aqui, não vai voltar agora não. Pode continuar, Professora, depois eu volto. professora, Sim. 38% é o tom de voz. E o outro, 55% é a linguagem não verbal, tá. tá? E uma outra pesquisa também, gente, que foi feita sobre o medo, o principal medo das pessoas. E adivinhem, de mais de 3.000 pessoas que foram entrevistadas, de diversas idades, de diversas profissões, qual foi o maior medo encontrado nessa pesquisa? Adivinhem. 40% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que tem medo da morte, de falar em público, desculpa. 40%, gente. O maior medo delas é o medo de falar em público. 19% disseram que tem medo, 22% disseram que tem medo de passar por problemas financeiros. E 19% apenas responderam medo da morte. Ou seja, 40%, olha só, que dado mais chocante é esse, né? Literalmente, as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Isso significa dizer o quê? Que a pessoa prefere estar dentro do caixão do que ter que fazer o elogio fúnebre. Parece ser engraçado, mas é trágico isso. Então, se 40% das pessoas... Duas alternativas aí. Ou o preço, né? Ou então faz a compensação. Tá entendendo? Ou vê o preço aí, ou faz a Jane, o áudio cortou, Jane. Tá sem áudio, professora. Tá sem áudio. Bom dia. Não, peraí, eu não vi. Eu não vi. Gente, vocês estão me ouvindo? Voltou agora, Voltou agora, né? mas a imagem Agora congelou. sim. Desculpa. Internet aqui. Voltou. Vocês estão me ouvindo agora? Agora tá bom. Tá, perfeito. Então, vocês viram a gravidade disso? Vocês entendem o quanto isso vem impactando a vida e até mesmo a carreira de vocês? Vocês conseguiram ver a gravidade? Então, gente, assim, o medo, ele realmente domina enquanto a gente não tem essa clareza. Mas a partir do momento que a gente tem essa clareza,
a gente tem técnicas para dominar esse medo. A gente tem técnicas, a gente vai aprender aqui técnicas para dominar esse medo. Porque esse medo, ele vem de uma época em que nós vivíamos, nos nossos antepassados, na época que nós vivíamos em tribo. Então, lá atrás, quando você era rejeitado pela tribo, você morria, porque você não sabia viver sozinho. Então, o nosso cérebro, ele aprendeu um medo enorme de rejeição. Ele tem um medo enorme de rejeição. É o nosso cérebro primitivo. Todas as vezes que nós estamos diante de uma plateia ou de um grupo, nem que seja de 2, 3 pessoas, o nosso cérebro primitivo entende assim: eu estou sendo avaliado pela tribo. E se eu falhar, se eu errar, se eu falar qualquer coisa errada, eles vão me rejeitar. E se eu for rejeitado, eu vou morrer. E aí começa a dar a mão suando, um frio na barriga, a voz trava, o conteúdo some, começa a dar isso, porque o nosso cérebro primitivo entende que a gente está sendo avaliado pela tribo. É um processo de sobrevivência mesmo, gente. É um processo de luta ou fuga. É como se eu tivesse um leão ali na nossa frente. Mas a verdade é que não existe esse leão. Existem pessoas. E pessoas que não vão te matar se você falar uma palavra errada. Essas pessoas não vão te atacar se você falar qualquer palavra errada. Então, a gente precisa mostrar para o nosso cérebro primitivo que não funciona mais assim. A Joyce, você quer falar, Joyce? Tá desligado teu microfone. Bom dia, gente. Bom Jane, dia. sua linda, saudade de vocês, viu? Saudade de participar desse ambiente também. Eu acho que, Olha, eu não tenho visto você nas aulas, Joyce. é, Tá sumindo então, mesmo, né? eu tô com um desafio novo e é pela manhã. Então, eu Ah, estava nos primeiros meses, estava tentando organizar para eu conseguir voltar, acompanhar e contribuir e participar, né? aham. Quanto à sua palestra, Jane, parabéns, excelente o tema. Comunicação é algo importantíssimo para que a gente possa ir galgando não só outras oportunidades, né, profissionais, mas também oportunidades na nossa vida de verdade. Eu sou uma prova viva disso. Eu só quero acrescentar que um dos primeiros passos para que a gente possa lapidar, melhorar a nossa comunicação é a autoconfiança. Quando a gente desenvolve a autoconfiança, a gente consegue alcançar outros níveis da comunicação. Que aí a gente passa a entender a tribo e passa a trabalhar a tribo a nosso favor. Então, parabéns pelo tema, muito bom. Acho que vai ajudar muita gente. Eu, assim como você, quando eu trabalhava em multinacionais, eu passei muito aperto, porque eu era muito afoita para falar. Na verdade, eu não tinha medo, eu era afoita até demais. E aí eu tive que trabalhar o autocontrole, a autoconfiança para poder desenvolver uma comunicação mais tranquila, né? E que conseguisse atingir a todos, sem que as pessoas tivessem a ideia de que, porque existe ainda aquela comunicação que quer se aparecer, né? A pessoa fala, ah, ela quer se aparecer. E que eles chamam de marqueteiros, né? Então, a gente também, às vezes, está fazendo um trabalho de desconstrução, né, para trazer uma comunicação mais branda para conseguir atingir aí o nosso resultado, né? Muito bom, viu? Muito bom. Me vi aí na sua fala, num cenário oposto ao seu, eu não tinha vergonha, mas eu era muito afoita para poder falar, aquela coisa toda. E aí eu fui trabalhando a tranquilidade na comunicação, né? Ainda me pego algumas vezes puxando minha orelha, mas que é natural, né? Mas eu acho que a gente consegue sim. Muito. A autoconfiança é o primeiro passo.
Obrigada, viu, pela contribuição aí do seu conhecimento. Você é muito especial. Obrigada, Joyce, também pela sua contribuição. Bom te ver aqui, que nunca mais eu tinha visto você, né? E é bom a gente compartilhar esses depoimentos para que a turma entenda que consegue também, né? Se outras pessoas conseguiram, todos podem conseguir. Todos que estão aqui podem treinar, podem se capacitar para também dominarem essa habilidade tão valiosa para não só para o mercado profissional, mas também para termos sucesso nos nossos relacionamentos com família, né, com amigos. A gente vê, sabe, Joyce, que quanto a gente perde oportunidades importantes, sabe? Quando a gente não tem essa clareza. E eu perdi inúmeras. Então, por isso que eu resolvi correr atrás, me desenvolver, para que isso não acontecesse mais. E eu sei que muitos aqui, que estão aqui, investindo uma horinha do seu dia hoje para trabalhar, para investir, para se dedicar a treinar uma das habilidades mais valiosas da vida, né? Não é só do mercado profissional, vão estar à frente de muitos, sabe? Vão estar à frente de muitos. Então, gente, dando continuidade, então, na aula, alguém mais quer contribuir? Alguém mais quer dar o seu depoimento, falar se já passou por alguma dificuldade assim, se já passou também por algum, Oi, perdeu Jane, bom oportunidades dia. na vida? Bom dia. Ó, eu vou ser bem rápida. Eu quero contribuir, mas eu preciso te ouvir primeiro, tá bom? Eu tenho uma boa contribuição. Eu passei por tudo isso que você passou. Eu travei, eu deixei de fazer, certo? Eu fiz curso, eu me preparei e hoje dou palestras. Então, Olha, sou palestrante. Então, que assim, legal. eu quero falar depois, eu quero te ouvir primeiro, tá? Até mesmo porque eu tenho certeza que essa mão dupla, porque a comunicação é uma mão de ida e vinda, né? Vai Aham, me ajudar também, quem sabe, né? Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, mas eu quero te ouvir, tá bom? tá, Estou aqui, um beijo. tá, beijo. Então vamos lá, gente. Para vocês verem o quanto a comunicação não verbal ela é poderosa, né? Que a gente acabou de ver esse dado importante. Ah, o Daniel quer falar. Vamos lá, Daniel, traz a tua contribuição. E aí, professora Jane, muito bom dia. Muito bom dia, muito feliz de ver você aqui. Oh, coisa boa, tá todo mundo de boa, né? Jane, Sim. eu estava lembrando, achei muito interessante. Na época que eu comecei a trabalhar como vendedor na empresa, eu queria gravar muitos vídeos, né, para chegar no meu público específico. Então, o meu público frequentava Facebook, ainda um pouco do Orkut, não tinha Instagram ainda. Eu disse, cara, eu tenho que. O meu produto tem que chegar nessas pessoas e eu tinha que gravar vídeo. Para eu gravar meu primeiro vídeo, Jane, todo mundo tinha que sair da sala. Meu Eu Deus. gravava, aí eu pegava uns livros, não tinha aqueles tripé nem nada, eu pegava os livros, botava ali em cima deles e começava a gravar. E todo mundo me dava sugestão dos vídeos, só que da porta, fora do escritório. Aí quando eu errava, ele dizia só assim: tenta falar sobre isso agora. Aí eu, meu Deus do céu, e todo mundo no corredor esperando eu gravar o vídeo. Porque na época tinha insegurança, às vezes eu não entendi direito do assunto e já queria fazer a gravação, então dava aquele medo. Olha só, um celular, uma câmera e eu ainda tinha medo. Não tinha ninguém me olhando e a gente ainda fica com medo de um assunto que às vezes a gente entende, né? Mas pela falta de estudos para comunicar, a gente acaba tendo esse medo, né? Então, eu trouxe essa reflexão aí muito importante quando você falou desse poder da comunicação. E ainda pegando o gancho, falando um pouco de IA,
Uma coisa que eu acho muito importante, eu venho conversando com meus amigos, a IA, ela é muito lógica. Então, ela não, jamais ela vai substituir um vendedor. Por isso que é muito bom a gente estar sempre se cobrando, se reinventando, estudando. A IA não vai estudar o meu cliente. Ela não vai conseguir ter o apego sentimental. Se o meu cliente postou uma foto de um filho e eu estou vendo no hospital, ela não vai ter isso. Mas esses são os que fazem a diferença. Muito bom a sua aula. Obrigada, Daniel, pela contribuição. E é importante quando você traz essa questão da IA, porque é uma preocupação muito grande, né? Que hoje essa discussão ela é ampla sobre a atuação da IA. E a IA vai tirar nossos empregos, nossos cargos, vai, sabe, vai substituir o homem, né? A IA está sendo uma ameaça. É um analista ali que faz um trabalho em 2 horas, a IA chega e faz em 10 segundos, né? Existe realmente. A IA já entrega coisas melhor, até de forma melhor do que o homem. Só que existem, como a gente acabou de ver aqui, existem coisas que a IA não vai conseguir substituir o homem. Não vai. Mas, para isso tudo também depende de comunicação, né? Isso tudo vai depender também de comunicação. A gente precisa também entender que a gente precisa dominar a comunicação para também entregar o que a IA não entrega, tá? Então, quando eu estava falando aqui, gente, da questão da forma como a gente se comunica, essa forma da comunicação, 55% linguagem não verbal, que é a nossa postura ereta, o olhar nos olhos, a gesticulação, as nossas expressões faciais. Isso tudo vai impactar muito mais do que o que eu estou falando. Então, nós precisamos também ter domínio sobre essas técnicas, porque até para você conseguir um aumento salarial, se você quiser falar com um chefe, ou se você quiser falar conseguir alguma coisa dentro de um grupo, dentro de amigos, dentro de casa até, para você ver o quanto a tua entonação, a tua modulação de voz e a tua postura é mais importante do que você vai falar. Então, se eu chegar hoje dentro de uma equipe como líder e disser de forma baixa, usando um tom de voz baixo, monótono, porque assim, o nosso cérebro, ele não aguenta escutar um monotom por mais de 30 segundos. Imagina, ouvir uma música só em dó durante 30 segundos, ninguém aguenta. Então, quando a gente fala aqui dos 32% lá do tom, de 38% do tom de voz, é exatamente falando de modulação, de ritmo, de velocidade. Isso tudo vai impactar na mensagem que eu quero entregar. Então, se eu chegar como líder para a minha equipe e dizer assim, eu acredito nesse projeto, eu sei que ele vai dar certo. Qual é a mensagem que eu vou estar passando para a minha equipe? Eu vou estar convencendo? Não. Agora, se eu chegar com a minha equipe e disser, gente, eu tenho aqui um projeto importante para falar para vocês farão parte deste projeto. Cada um aqui é essencial na entrega desse projeto e eu quero ouvir a opinião de vocês. Esse projeto vai dar certo. Qual foi o líder que convenceu mais? Foram praticamente as mesmas palavras. Foi o líder o segundo líder. Porque eu posso até usar as mesmas palavras. Gente, eu tenho um projeto, esse projeto vai impactar na nossa área, esse projeto depende de vocês, eu conto com vocês, ele vai dar certo. Eu posso usar as mesmas palavras, mas se eu não usei energia, se eu não usei entonação, se eu não usei uma postura, gestos, eu não vou entregar, eu não vou convencer a minha equipe, eu não vou engajar a minha equipe,
eu não vou passar credibilidade e autoridade. Um líder que se comunica de forma inspiradora e autêntica, ele passa autoridade, ele passa credibilidade. E como é que ele faz isso? Se comunicando bem. Porque existe diferença entre líder e chefe. O chefe manda, o líder, ele inspira através da comunicação. E a gente é líder não só no trabalho, a gente tem diversas lideranças dentro da nossa casa, né? Quem aqui ocupa cargo de liderança? Quem aqui é líder? Quem aqui é líder em empresas? Ó, nós temos vários líderes aqui. E a gente sabe que um líder, para ele engajar a equipe, ele precisa se comunicar bem. Um É por isso que líder. eu estou aqui, Tiane. Oi? É por Quem isso que está eu falando? aqui, Leudimar. Oi, Leudimar. Leudimar, Pode falar, eu Leudimar. estou dizendo, hoje eu lidero uma equipe, é por isso que eu estou aqui, para aprender cada vez mais e poder estar fazendo esse trabalho, né? Ah, você também é líder, Leudimar? Então, além de eu trabalhar na escola, eu lidero uma equipe de mulheres empreendedoras e homens que trabalham na equipe da PAUES. Então, a gente tem uma equipe onde a gente lidera, né, para esse trabalho. E é por isso que eu estou aqui para cada vez mais desenvolver com sabedoria. Que maravilha, Leudimar. Muito bom. Fico feliz de saber que você está aqui para se desenvolver como líder. Eu também tenho um trabalho específico para líderes, para gestores, né, para líderes. Eu tenho um treinamento específico de comunicação e oratória para líderes, né, para poder desenvolver. Eu venho, ao longo dos anos, ajudando alguns líderes a destravarem na comunicação também. E depois eu posso estar apresentando esse projeto para vocês, tá? E a gente tem um dado aí que muitas pessoas nem aceitam ser promovidas para o cargo de liderança, para o cargo de gestão, exatamente pelo medo de fazer apresentações, né? E é alto, sabe, Leudimar? 70% das pessoas recusam uma promoção para um cargo de gestão por medo da exposição, por medo de ter que fazer uma apresentação. Porque é claro que um líder ele vai precisar se expor, ele vai precisar estar na frente ali da equipe, comandando a equipe, ele vai precisar falar. E muitas pessoas recusam uma promoção como essa, exatamente pelo medo de se expor. E líderes, 40% de líderes adiam reuniões importantes com diretoria por medo também de se expor. Eu já fiz isso. Que Hoje bom eu que não você faço já mais. fez. Já quebrei. Hoje eu faço que nem a colega. Eu já me exponho até demais. Já tenho aqui que equilibrar. Mas Que isso eu bom. aprendi aqui. Foi muito bom. Esse espaço me abriu muito, destravou muitas coisas e hoje realmente eu consigo fazer isso, mas porque eu consegui aprender com vocês. Olha só, que dado importante que a Leudimar está trazendo, que já foi dentro do ICP Academy, que ela passou por esse processo de transformação. Que incrível isso, hein, gente? Antes desse espaço aqui, a Leudimar ainda tinha uma trava para falar. É isso, Leudimar? Inclusive, era um medo mesmo. Era um medo mesmo, inclusive, que me travava totalmente com relação a tudo. E, inclusive, no dia, como eu sempre disse para as meninas, no dia que eu fiz o Vida Próspera, uma das coisas que eu quebro, que eu quebrei naquela fase, foi justamente o medo, e eu me desafiei. Eu digo, o medo não vai me travar e não vai me paralisar em nenhuma oportunidade. É exatamente essa virada de chave, sabe, Leudimar? Que a gente precisa ter. Essa consciência. Inclusive, eu fiz Vida Próspera, eu já tinha aceitado esse desafio, mas por um bom tempo as apresentações eu fiz com uma empresária que a gente também acompanha a gente nesse grupo, que a gente é uma equipe, um grupo, né? Então todas as apresentações que eu ia fazer com a minha reunião de grupo era com ela.
e depois disso eu não precisei mais. Hoje ela já sabe da minha capacidade e hoje ele é entregue a mim mesmo. Parabéns. Muito bom saber, Leodimar. Bem, gente, então, assim, o Steve Jobs, por exemplo, ele treinava por semanas, por meses, quando ele ia fazer o lançamento de qualquer produto da Apple. Treinava. Ele treinava também a linguagem não verbal. Ele treinava. Ele era obcecado pelo treinamento, porque ele sabia que ele não ia fazer apresentação para vender um telefone. Ele sabia que ele ia fazer uma apresentação para vender uma visão de futuro. Então, ele treinava para falar da forma mais inspiradora. E deu certo, porque a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. E não é nem porque tem a melhor tecnologia, mas é porque ele sabia vender isso de forma irresistível. Mas ele treinava por semanas, treinava por meses para fazer essa apresentação irresistível, né? Então, assim, tem pesquisas também de Harvard que mostram que os profissionais que se comunicam, as empresas que têm profissionais que se comunicam bem, elas dão 47% a mais de retorno para os acionistas. Olha aí que dado importante. Né? Então, por isso que eu falo, a comunicação ela não é mais um diferencial, ela é uma habilidade obrigatória. E é tão bom quando a gente se comunica bem, tão bom quando as pessoas chegam e elogiam. Nossa, você fala bem, você se destaca, porque que a gente convence melhor, a gente entrega melhor a nossa ideia, a gente consegue expor aquilo que a gente está pensando, a gente consegue contribuir dentro de uma reunião. Quantas vezes eu me calei dentro de reunião? Não, não vou dar essa ideia, porque eles podem rir de mim, eles podem achar isso ridículo, eles podem. Quantas vezes? Entendeu? Eu deixei de falar, de dar contribuições importantes por esse medo. Então, gente, nós vamos dar continuidade na próxima aula. Eu vou trazer algumas técnicas para a gente começar a trabalhar a nossa oratória, para que a gente consiga ter mais clareza na voz, na nossa entonação, na nossa postura, na nossa gesticulação, nas expressões faciais. Nós vamos estar aqui num grande treino. Ai, para que que a bom, gente... maravilha essa técnica. Eu não posso perder essa aula, porque é isso que eu preciso. Clareza na voz, Jane. Na Clareza. voz, Tudo que você falou aí que eu dicção. esqueci. Clareza, clareza na voz, expressão facial também, que a minha expressão fica pesada às vezes, que a pessoa, o que foi? Que do nada tu mudou. Tu acredita? Ontem mesmo aconteceu com meu filho. Eu conversando com ele e tal, eu falei alguma coisa assim, aí ele disse, o que foi? Aí eu parei um pouquinho e fiquei assim, olhando, né, refletindo ele, o que foi, mãe, que a senhora já mudou assim, o que foi que a senhora pensou, que veio na sua mente que a senhora mudou até o jeito de olhar, digo, o que foi, assim, eu nem prestei atenção, né? Então isso para mim vai ser muito importante, eu preciso disso para mim alcançar meus objetivos, porque isso realmente tem sido, eu acredito, né, que tenha travado muito a minha prosperidade, meu sucesso profissional. Isso tem destruído muito, muito mesmo, não posso negar. Que Tenho que bom, reconhecer. Eva. Que bom que você traz aí essa consciência, que você traz essa... Aí, já tendo essa consciência de que você precisa trabalhar essa dicção, porque a dicção, ela é muito importante, tá? O nosso cérebro, Olha, às vezes eu ele tenho uma assimila mensagem. melhor mensagens que são passadas de forma clara com a dicção, porque quando você tem uma dicção ruim, você não passa credibilidade. O nosso cérebro pensa logo assim: não estou nem entendendo direito o que ela está falando. Não posso confiar nela. Infelizmente é assim. Infelizmente. Às vezes eu estou com uma Infelizmente é ideia assim. tão boa, eu tô com tão, assim, às vezes eu estou com uma coisa boa para passar, tem algo bom, mas aí na hora é interpretado errado, negativo, né, pejorativo. Aí eu digo, meu Deus do céu, não foi nada disso que eu quis dizer.
Exatamente, não consegue horrível. completar o raciocínio, se perde dentro daquele raciocínio, não consegue Isso. completar a ideia. Mas isso tudo tem técnica para a gente trabalhar, inclusive técnicas de PNL, que eu também vou estar trazendo aqui para a gente trabalhar, que vai destravar essa dicção, vai melhorar na modulação da voz, vai melhorar na postura, nos gestos, expressões faciais, enfim. Nós aqui vamos ficar, ó, experts na nossa oratória. Já estou ansiosa, viu? Estou aqui na próxima aula. Não percam. Alguém queria falar no final, eu acho que já está no final. Não sei, gente, eu estou perdida no tempo. Não sei se já deu nosso tempo. Mas alguém queria falar no final, deixou para falar depois que eu terminasse. Quem que era? A palestrante. Fui eu que falei. Meu anjo, está me vendo? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo, deixa eu ver se eu estou. Tá, estou vendo agora. Pronto. É assim, eu me vejo muito no seu exemplo, né? Eu também passei por tudo isso aí. A minha primeira apresentação foi um desastre. Eu tremia tanto, eu suava tanto, que não cabia em mim. Certo? E aí, depois daquilo ali, eu pus para mim o seguinte: onde você errou, por que que fez isso? Se você sabia, se você dominava. Inclusive, era uma apresentação de números, porque era uma empresa que a gente trabalhava e eu precisava fechar vamos dizer assim, o espelho de como tinha sido o resultado do meu setor naquele mês, entendeu? E foi assim, foi terrível, né? E aí eu me acalmei e comecei a buscar recursos. Bom, vamos lá. Respiração é importante, você fazer antes, dominar o assunto, você sabia, mas você não tinha tanta certeza que você estava com bons resultados, isso impactou, tá? A coisa da insegurança com relação a resultados, como o pessoal ia ver o teu setor, e no final eu ainda recebi elogios pelos resultados, porque não estava tão diferente dos outros, entendeu? Olhar sempre para as pessoas que te apoiam na plateia, porque tem sempre aquela pessoa que é animada, que balança a cabeça, que te olha com carinho. É importante a gente buscar essas coisas. Então, eu procurei esses recursos, fiz curso também de palestra, fiz sim, por que não? Porque eu queria saber como que eu me comportava. Li livros, inclusive tem um que é super conhecido, O Corpo Fala. Corpo fala. O Corpo Fala é um livro antigo muito gostoso, fininho, ótimo, né, para as expressões. Então, eu acho que esses recursos, eles estão disponíveis. E a gente precisa, na hora que for se preparar, baixar nossa bola e entender que a gente está começando, né? Eu acho que esse é o princípio de tudo. Tá? E não querer vamos dizer, palestra para 100, 200, 300 pessoas, se você não consegue ainda se comunicar com 10. Entendeu? Então, começar devagar, realmente, tá bom? Então, isso me fez crescer bastante, tá? Saber, ter certeza do conhecimento do assunto, pesquisar a plateia antes de começar a falar, cumprimentar, procurar saber onde estou, quem aqui, eu vou falar sobre psicologia, tem algum psicólogo na sala, tá? Oh, você vai me ajudar, tá? Então, trazer essa pessoa para o seu contexto, né? Conhecer com quem você está falando é super importante também, é isso? E participar de outras palestras, participar de congresso, de assembleia, ouvir as pessoas. Aquele palestrante fala bem, tá, vou lá ouvir ele. Tá entendendo? Buscar exemplos, e bons exemplos. Isso também motiva bastante. E falando da respiração, existem algumas técnicas para liberar a voz. Você vai passar isso para a gente, que eu tenho certeza, não é? Então, existem técnicas maravilhosas que a gente faz antes e acaba dá um tom de voz metálico, gostoso, das pessoas ouvirem. A respiração é a base de tudo, Luci, é a base Pronto. de tudo. Com a respiração, a gente ativa tanto o nosso sistema simpático quanto o parasimpático. Então, é incrível, é uma ferramenta poderosa a respiração para nos ajudar nesses momentos aí. Pronto, dá inclusive muita segurança, né, Jane? Hã? Dá segurança para a gente. Dá segurança.
Porque o tipo de respiração que a gente vai praticar, ele vai tirar a ansiedade, vai trazer Isso, calma, né, para exato. poder a pessoa se preparar para falar. É Então, isso, não sair atropelando as palavras. isso. Eu vou estar trabalhando também aqui a questão também do emocional, as crenças, porque, como eu falei, não adianta só eu ensinar as técnicas para vocês, se vocês ainda têm bloqueios emocionais, têm travas que precisam ser trabalhadas, né, para poder destravar isso aí. Então, a gente Então, também vai estar falando sobre essas crenças, a gente vai estar falando sobre isso também. é a base do autoconhecimento, É a né? Que é base do autoconhecimento. a vida próspera, não é isso? Isso, E CPACAD só trabalha com isso, gente. Se a gente não isso. se conhece, a gente não tem condição Verdade. de nada. Então, acho que é a base de tudo. Obrigada, era isso aí que eu queria. Obrigada, Luci. Adorei sua contribuição, viu? Que bom que você conseguiu e venceu. Parabéns. Obrigada, amor. Quem mais vai falar? Era a Paula, né? Oi, Paula. Bom dia, Bom dia, querida. tudo bom? Tava Tudo com saudade ótimo. também dessa galera aqui do ICP, mas eu também tô nos desafios de manhã cedo e tem sido bastante complicado participar. Mas eu não poderia deixar de dar uma palhinha, como diz o povo, né? Quando estão cantando, deixa eu dar uma palhinha. Esse assunto da comunicação é algo que eu também gosto bastante, porque aí existem as vertentes da comunicação no campo mais da comunicação, né? Que aí o grande precursor da comunicação, que é o Bakhtin, né? Quando ele fala que a comunicação ela é um discurso onde só acontece se houver uma interação e que essa interação ela precisa ser carregada de uma intencionalidade, né? E essa intencionalidade junto com essa emoção. Então, aí, nessa vertente Bakhtin, eu gosto muito também, porque ele fala até que se a gente se comunica, a forma com que nós nos comunicamos, às vezes não é só a informação que a gente traz, que você nos falou desde o começo aí, não é só o conhecimento, como o Daniel falou, não é só as técnicas. A comunicação ela é muito além disso. Ela só realmente é comunicação quando quem eu estou comunicando, quem está recebendo a mensagem, consegue identificar, interagir, e essa interação ela traz um futuro, que é o quê? Você trazer a intencionalidade e aprender algo, ou você concordar ou não concordar, mas tem que haver uma interação. E aí eu lembrei de uma questão bem legal da comunicação, que é uma área para gente que trabalha com vendas, eu trabalho com vendas e tudo, a ideia de que a gente acha que a comunicação eficaz é aquela que a gente comunica, né? Aquela que a gente fala da forma que a gente fala, e aí às vezes a gente está muito preocupado com a posição da voz, preocupado com as emoções que a gente carrega, né? Com a linguagem não verbal que a gente comunica também, mas eu lembrei de um fato bem legal, assim, de um determinado palestrante muito famoso, que eu gosto muito da forma como ele se comunica, um historiador, e ele diz o seguinte, que quando ele vai para uma palestra, quando ele vai para algum evento, a coisa que ele mais se preocupava era de se preparar. Ele se preparava, até você falou agora esqueci o nome dele, do Steve Jobs. criador. Isso. Ele se preparava, às vezes ele fazia até um ensaio. Ele fazia ensaio, Leandro Carnal. E aí ele dizia que ele fazia ensaio. E olha que ele é um cara de uma comunicação fantástica, né? Quem segue aí sabe como ele fala bem. E aí ele disse que ele ficava, às vezes, ensaiando, olhava para o espelho e ficava até que ele se sentia todo de boa. E, cara, dominava a informação, né? Dominava a informação com o conhecimento. E aí ele disse que um dia ele foi surpreendido com um aluno. Estava numa plateia na universidade e ele falando e aquele aluno olhando para ele, estava lá na metade do coisa. Quando terminou a palestra, esse aluno encontrou com ele no corredor e bateu no ombro dele e disse assim: professor, queria dizer para você que eu não entendi a sua palestra. Não entendi o que você quis dizer com aquilo. E aí ele ficou, caracas, como que esse cara, todo mundo lá batendo a cabeça que tinha, né? Estava achando a palestra interessante.
E aí ele disse que aquilo chamou atenção. Por que que aquele aluno disse que ele não tinha compreendido? E aí o aluno foi dizer assim para ele, porque você falou na sua linguagem, com sua forma de falar, com a informação que o senhor trouxe. Mas eu que sou o receptor, mesmo diante de toda aquela plateia, podia ter muitas outras pessoas como eu, nós não compreendemos o sentido que você estava dizendo, porque a linguagem que você estava usando, muitas palavras que você falou, eu não entendia. E aí ele disse que ficou intrigado com aquilo, só contando esse exemplo para a gente ver como é que é a comunicação, né? E ele foi para casa e ficou analisando. E aí ele chegou à conclusão de que a comunicação, de fato, ela é real, não é a forma que você traz todos esses cuidados técnicos, mas ela é a comunicação, ela é de fato eficaz quando a pessoa que ouve entende o que você está falando. Se a pessoa não entender o que você está falando, você pode ter usado todas as técnicas do mundo, a postura que tiver, tudo. Mas se ela não entendeu, então a comunicação não aconteceu. E aí, pensando nisso, eu fui, né, refletir assim, trabalho com vendas, e aí eu lembrei do Daniel, na hora de cuidar, de fazer as gravações, que agora a gente usa muito IA e tudo. E eu fiz um curso chamado Neuromarketing, né? E é trabalhar as emoções quando você vai fazer uma gravação de vídeos e tudo. E aí, Daniel, eu também fazia essa coisa, eu ficava sozinha treinando e mesmo assim ainda ficava nervosa, né? E aí essa professora minha de Portugal, ela foi muito interessante, que teve um dia ela conversando com todos os alunos, era só gente formada em marketing. Eu não era formada em marketing, mas estava lá fazendo curso. E aí ela disse uma coisa bem legal. Ela falou: ó, vocês se preocupam tanto se vocês vão trazer o produto de vocês nas mensagens, na gravação de vocês, mas a primeira coisa que vocês precisam olhar com carinho é quem é essa pessoa que vai assistir o vídeo de vocês. Carregar a mensagem com emoção, fazer com que a pessoa viaje nessa emoção com que você está apresentando, vendendo, é a grande sacada do vídeo. Pronto. Aí eu peguei, né, o insight e aí passei a fazer as minhas gravações totalmente diferente quando eu olhei para esse que ela estava falando. E aí, para fechar aqui minha conversa, um dia eu já estava fazendo esse vídeo já há mais de uns 3 meses. Eu tenho uma fala que eu começo nos meus vídeos. Um dia eu estou num restaurante famoso aqui, Barriga Verde. Estava lá almoçando e foi muito interessante. Chegou uma pessoa e bateu no meu ombro. Aí eu virei, bom dia, bom dia. Aí a pessoa falou assim, bom dia, eu espero que você esteja bem. E se não tiver, vai ficar, acredite nisso. Aí eu olhei para ele e comecei a sorrir. Aí a pessoa falou, ó, o vídeo que você faz, essa mensagem, todo dia que eu estou em algum lugar, estou numa coisa, eu me lembro dessa frase que você fala. Aí eu fui cair a ficha do que a professora falou. Bom, a comunicação carregada das emoções, da forma como você comunica, alguém só tem resultado se alguém consegue desfrutar disso, né, captar. E aquele homem era um cliente. E aí ele disse, aí eu falei assim, perguntei, eu lhe conheço de algum lugar? Aí ele falou assim, sim, das redes sociais, eu sou um seguidor seu. Eu adoro quando você disse essa frase. E aí foi assim uma sacada para mim. Eu falei, poxa, é isso que a professora falou. Às vezes a gente se preocupa muito com a informação, mas a comunicação ela só acontece quando alguém que está lá ouvindo, que está lá, né, aprendeu ou trouxe para ela alguma coisa. Então, Jane, tudo que você falou aí é muito importante a gente aprender, todas essas técnicas são muito importantes, mas eu penso assim que a gente precisa olhar com carinho para essa pessoa que a gente está comunicando. Se ela entendeu, pronto. Aí, se eu vou usar, aí eu me lembrei do Leandro Carnal, se eu vou usar uma frasezinha engraçada, se eu vou usar, inclusive, um verbete, se eu vou usar, às vezes, até mesmo uma gíria, não importa. Se a comunicação alcançou lá, a pessoa que está ouvindo, né, que no caso eu sou a comunicador, mas o que está ouvindo é o interlocutor da comunicação, pronto. Às vezes a gente fica muito preocupado com essa parte da técnica de tudo. E às vezes a gente esquece do ponto principal. A pessoa entendeu o que eu falei, né? Mas eu estou assim, apaixonada porque eu quero aprender mais técnicas com você. Adoro essa parte da comunicação.
Nunca tive muita Aham. dificuldade, não, sabe, Jônia? Eu sempre fui muito falante, né? Percebe-se, percebe-se. Sempre fui muito falante. Nota-se. Mas assim, gente, é isso. E eu vou aproveitar que é ganchinha da minha amiga Jane, que é fantástica o trabalho que ela desenvolve nessa área, dizer para vocês quanto que é importante realmente a comunicação. E desde já convidar todas as mulheres que estão aqui nessa aula de hoje do ICP. Hoje a nossa mestra, professora Celiane Cabral, né? Nós convidamos ela para uma live muito importante. Nós estamos no mês de outubro. E a gente vai falar sobre autocuidado, é coisa séria. E a Celiane é a pessoa que eu admiro demais, além dela ser uma pessoa profissional, é humana, então ela vai trazer para esse bate-papo hoje às 20 horas na página Paula Prazeres Corretora, que a gente ainda não pode, né? Lá na comunidade Dispersa Interior Feminino, que mudou. Instagram agora só consegue a gente fazer live se você tiver 1.000 seguidores. E a gente não tem ainda 1.000 seguidores na comunidade. Então, a gente vai fazer na Paula Prazeres, que eu sempre fiz lives lá, nessa página também profissional, porque a gente entende que a gente não é só o profissional, nós somos pessoas. E a gente não é só esse cotidiano da rotina profissional, mas a gente precisa também olhar um pouquinho para dentro de nós, porque a gente só vai comunicar melhor se a gente também estiver bem, né? Se a gente estiver desenvolvendo o nosso interno, porque é o que a Jane vai falar nos outros dias, né? Quando a gente começa a nos entender emocionalmente, a gente também começa a melhorar a comunicação. Então, convido vocês para hoje às 20 horas com a nossa mestra Celiane Cabral na página Paula Prazeres Corretora, tá bom? Paula, Jane, depois tu bota lá o obrigada. link no grupo. Tá, a gente postou lá o convite, né? Mas Aham. aí a gente possa, mais tarde, eu vou postar o link da página para assistirem a live com a Isso. doutora com Celiane Cabral, que vai ser maravilhosa. Imperdível, gente, imperdível essa live de hoje, tá? Vamos todos participar. Paula, E é muito isso aí, obrigada pela Jane. sua contribuição Que bom. muito importante. É claro que dentro desse processo todo de comunicação, a gente precisa realmente, ele só tem sucesso se a pessoa para quem a gente está entregando essa mensagem entende a mensagem. E, inclusive, isso é responsabilidade do comunicador, fazer com que o outro entenda o que está sendo dito. Se ele não está entendendo, a responsabilidade é nossa. A gente precisa fazer ele entender, usando lá os Perfeito. canais, ou canal auditivo, ou visual, ou sinestésico. A gente vai ver isso também nas próximas aulas. Vamos lá. Ok, eu acredito que já deu nosso horário, né, negreiros? Como é que tá aí? 9h20 quase já, né? Aí, É? 20 Meu Deus, minutos eu não estou ali de vendo a entrevista, hora. mas tá tudo ok, porque faz parte, né? Aham. E aí já vai ficar aí já pré-agendada aí, só depois confirmar a sua agenda, né? A próxima aula para a gente continuarmos aí com essa questão do poder da comunicação. Gratidão mais uma vez, você que está aqui contribuindo para que outras pessoas tenham prosperidade, né? Viu? Gratidão, Jane. E aí, já, enquanto vão abrir nas câmeras, quem tiver com a câmera fechada, abra rapidamente aí, olha, um minutinho aqui para me falar enquanto vocês estão abrindo as câmeras. Hoje à noite tem a live, como a Paula convidou aí, a live com a Celiane e a Paula, hoje à noite. E aí, para quem é de São Luís, tá faltando 9 dias para o show da Letícia Mazulo. 9 dias. Para quem é de São Luís, compra o ingresso, se não comprou ainda, olha só, tem uma casadinha aí, que 2 ingressos ao preço de 1, e convida pessoas. E para quem é de outras cidades, divulga, ajuda a divulgar, sei lá, para alguém daqui de São Luís participar. Por quê? Porque o show vai ser maravilhoso, e aí, consequentemente, você que é de Salvador, você que é de Teresina, você que é de outra cidade, na hora que o show acontecer aqui com sucesso, aí a Letícia vai ser convidada para ir nessas capitais também, levar a voz maravilhosa. Que de vez em quando a gente fica escutando, principalmente aqui, os jovens não querem saber nada nesse mundo, os jovens estão afastados, né, não sei o que, a cultura, não sei o que. E aí tem, olha só, uma jovem que está preocupada em levar uma boa música de qualidade. Então, vamos apoiar essa jovem, né? Porque está apoiando também os nossos jovens, levar os nossos jovens para conhecer essa voz.
Estamos lá no 3 aqui, a foto. Foto de quem prosperou. E eu quero perguntar, vocês sabem qual é a frequência do sucesso? A frequência do sucesso está no ICP Academy? Também. É decidir prosperar, é? A frequência do sucesso. Se liga nisso, olha, se liga. A frequência do sucesso. 1, 2, 3. Feliz! A felicidade é que tem quem tem o poder da comunicação e sabe qual é a frequência do sucesso. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu. Bom dia.